Uma boa porcentagem dos alunos de faculdade, alunos de escola pública, tem grande dificuldade em conseguir interpretar textos. E é esse o problema que nós viemos resolver. Durante o vídeo de hoje, você vai ver 7 dicas de como saber interpretar melhor textos. E quando você sair do nosso vídeo de hoje, você vai conseguir interpretar qualquer texto que você quiser na sua vida. Fica com a gente, aproveita o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos, esse é o Últimos Leitores do Mundo, meu nome é Diego Barbosa e eu vou estar guiando você durante o vídeo de hoje. Nossa dica número 1 é: leia mais de uma vez. Muitas das vezes, quando a gente vai ler algum texto acadêmico, a gente vai ler um livro comum que a gente quer ler de ficção científica mesmo, ou até mesmo quando a gente vai responder alguma prova da faculdade, seja de um vestibular, seja do Enem, muitas vezes a gente não consegue entender de primeira. E por isso nossa dica é: leia mais de uma vez. Toda vez que você lê mais de uma vez, o cérebro consegue, além de assimilar melhor a informação, você consegue compreender melhor as palavras-chave dele e o objetivo real de um texto, porque todo texto tem começo, meio e fim. E é um objetivo central dentro dele. Isso vai acontecer dentro de questões acadêmicas, dentro de artigos acadêmicos e até mesmo em livros que você lê. Então, sempre leia mais de uma vez. Tá tudo bem não entender de primeira. Com o tempo, quando você começa a exercer todas as dicas que a gente vai dar hoje pra você, você vai se tornar cada vez melhor em interpretação e vai se tornar cada vez mais fácil você entender todos os seus textos. Nossa dica número 2 é: faça anotações e grife seus textos. Fazer anotação e grifar serve para todo tipo de texto, então toda vez que você estiver lendo um texto acadêmico, um livro, que você quer entender ele bem, faça anotações sobre ele, faça anotações sobre tudo aquilo que você está lendo, ou resumo sobre aquilo que você está lendo, para que você consiga internalizar melhor e pensar muito melhor sobre a ideia central do texto que você está lendo. E quando a gente grifa, normalmente a gente grifa aquilo que a gente achou importante, ou as palavras-chave do texto. Então, tudo aquilo que você quiser saber sobre o seu texto vai ficar muito mais fácil de você encontrar quando você precisa e fica muito mais fácil também de você assimilar aquilo que você está lendo. Então, sempre grife e faça anotações sobre aquilo que você está lendo, seja na faculdade, seja na escola, ou até mesmo respondendo questões do Enem. Nossa terceira dica é: compreenda a ideia central do seu texto. Todas as vezes que você for ler um texto, você vai perceber que qualquer texto, a história que exista no mundo, ela tem um objetivo central. Ela tem uma narrativa, uma ideia que vai ser abordada durante toda a história ou durante todo o texto, sejam eles com todos os argumentos secundários que vão completar o objetivo, com estatísticas e com citações, que também funcionam como argumentos secundários, terciários e assim por diante. Então, entenda a ideia central do seu texto. Todo texto tem uma ideia central. E grifando, fazendo anotações, se torna muito mais fácil de você conseguir compreender aquilo que você está lendo, sobre o que o seu texto está falando, e vai ser muito mais fácil também você responder questões de vestibular. Uma ótima ideia é sempre comparar, quando você está lendo um texto, com a escrita de uma redação. Toda vez que você vai escrever uma redação para o Enem, no primeiro parágrafo você coloca seu objetivo central e sobre aquilo que você vai falar. Em todos os outros parágrafos você vai colocar suas estatísticas, suas citações e todos os seus argumentos secundários. E no final você vai concluir com o seu objetivo, né? Dizendo o que precisa ser feito e como vai ser feito. Mas o seu objetivo central do texto, sua ideia central foi colocada lá no primeiro parágrafo. E você discorreu sobre isso durante todo o seu texto. É assim que acontece, sejam eles muitas das vezes até mesmo com histórias, sejam eles com seus textos acadêmicos que você vai ler para a faculdade, ou questões que você vai precisar responder nos seus vestibulares. Nossa dica número 4 é: entenda sobre aquilo que você está lendo. Toda vez que você for ler uma história, um artigo acadêmico, busque saber sobre o assunto tratado. Então, sei lá, você vai ler um texto sobre Anne Frank, ou o próprio livro da Anne Frank. Você compreender o contexto da Segunda Guerra Mundial, fica muito mais fácil de você compreender realmente a essência do livro, sobre o que o livro fala, e fica muito mais fácil também de você ter insights e entender suas próprias referências sobre o livro. Então, é muito mais fácil. Quando a gente busca saber sobre o assunto, ou quando a gente sabe sobre o assunto, a gente compreende o texto. Fica muito mais fácil, fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo. Isso serve também para quando você vai ler textos acadêmicos dentro da escola. Nossa dica número 5 é: coloque suas leituras em prática. Toda vez que você for ler algum texto acadêmico ou algum livro, busque explicar para as pessoas sobre aquilo que você está lendo. Escreva textos sobre o livro que você está lendo, sobre o artigo científico que você está lendo porque o professor pediu. Uma ideia muito legal é você escrever resumos sobre os artigos científicos que seus professores estão te passando.
ou até mesmo sobre os livros de história que você está lendo, os livros de ficção que você está lendo. E explicar para as pessoas sobre o conteúdo que você está estudando também é uma boa forma de você conseguir internalizar tudo aquilo que está escrito dentro do texto e aprender e conseguir interpretar ele muito melhor. Nossa sexta dica é: faça mapas mentais sobre aquilo que você está lendo. Eu sei que todo mundo tem seu próprio jeito de fazer anotação, seu próprio jeito de fazer mapa mental, e o seu próprio jeito de conseguir compreender aquilo que está escrito nos textos. Porém, uma coisa que ajuda todo mundo sempre é a construção de mapas mentais. Existem várias formas de construir um mapa mental, então você pode procurar sobre isso. Se quiser, a gente pode trazer também um vídeo sobre isso aqui no canal. Nossa sétima dica é: preste atenção naquilo que você está fazendo, se concentre. Pode parecer bobeira e muito óbvio, mas é sempre bom lembrar as pessoas sobre isso, porque muitas das vezes você vai parar, sei lá, meia hora para ler um artigo acadêmico da faculdade. Aí você leva o seu celular junto e 15 minutos dos 30 minutos você passa no seu celular, no seu Instagram, e não lendo o artigo. E, na real, muitas das vezes, na maioria das vezes, você precisa ler o artigo, porque a gente não tem muito tempo para fazer as coisas. Então, muitas das vezes, esses 30 minutos, essa meia hora, é a única meia hora que você vai ter para ler o bendito do artigo, para fazer a bendita da tarefa da faculdade, para entregar para o seu professor que não vai aceitar em outra data. Então, se concentra. Sai de perto de qualquer tipo de coisa que pode te atrapalhar. Então, muitas das vezes, ir para um lugar calmo, se você puder. Muitas das vezes, deixar o celular um pouco longe, se você puder, ao menos por enquanto que você está lendo, porque leitura é pura prática, leitura é pura rotina. E, consequentemente, aprender a interpretar e compreender muito bem textos é a mesma coisa. E como você pode perceber, todas as dicas que nós demos hoje têm muito a ver uma com a outra e uma está sempre muito ligada à outra. E se você fazer tudo isso que a gente te deu de dica hoje, você vai conseguir interpretar muito melhor os textos acadêmicos da sua faculdade, os textos da sua escola, as questões que você tem que responder em concursos e em vestibulares, e em tudo que você precisa ler e compreender. Então, segue nossas dicas. Leitura é hábito, compreender textos também é puro hábito. Então, só vai, só tenta, segue nossas dicas que vai dar tudo certo e você vai se tornar um melhor interpretador, a melhor interpretadora de textos que existem na Terra. Porque esse é o Últimos Leitores do Mundo e a gente só entrega dica boa e coisa boa de verdade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Curte, comenta, compartilha nosso vídeo, por favor, porque dá muito trabalho fazer isso. E pra gente continuar também crescendo muito, porque os últimos leitores do mundo vão dominar o mundo, vocês sabem disso, eu sei disso, e vai dar tudo certo. Valeu!